Olá, eu sou Maria D'Arienzo e estou gravando esse vídeo hoje por uma necessidade interior muito grande de fazer uma leitura do nosso momento no país. O que aconteceu nesse cenário brasileiro nos últimos meses, na verdade, é o espelho do que eu chamo do ciclo do medo e da culpa. Eu não vou aqui entrar no mérito político, porque eu não sei fazer política, eu não entendo de política, e na verdade é uma competência que inclusive eu deveria desenvolver mais para poder ter mais consciência, mais competência de olhar para uma situação e fazer um julgamento mais adequado quando nos compete decidir por um grande líder ou por os nossos líderes que representam a nós no Congresso ou no governo brasileiro. O que eu percebi nesses últimos meses foi uma total insanidade de cada um de nós. Infelizmente, a mídia ela tem uma responsabilidade muito grande para com o povo, de ser a mensageira, de ser o canal de comunicação para que a gente possa avaliar, escolher, entender as propostas e poder eleger melhor os nossos líderes. Mas o que acontece é que dentro da nossa mente existe uma instância chamada ego. E o ego, ele é pleno de armadilhas, né? O ego faz com que a gente perceba a nossa realidade de acordo com o seu padrão de percepção. E o seu padrão de percepção, ele é totalmente diferente do único padrão de percepção que a gente teria como o melhor ou o único a julgar qualquer decisão, a ter uma escolha bem feita para nós mesmos na nossa vida. O que eu estou dizendo com isso? O ego percebe com os cinco sentidos, são os olhos, são os ouvidos, é o que sai pela boca, é o nosso cheiro, o que a gente sente de gosto. E quando a gente está falando em entender o cenário político, e quando a gente está falando em compreender as propostas de dois líderes que estão aí para representar o Brasil no seu mais alto posto por mais 4 anos, ao invés de se ter isso como um plano de apresentação, coloca lá o seu representante, veja suas propostas, entenda o que ele pretende fazer, quais são as metas para a educação, para a sociedade, para a saúde. Não. A mídia coloca essas duas pessoas em debate. E quando a gente fala debate, automaticamente o ego assume a condição de poder. Se eu tenho duas pessoas debatendo, ou seja, eu tenho certo e eu tenho errado, eu tenho o ataque e eu tenho a defesa, e eu tenho o herói que justifica, o vilão que ataca e a vítima que se defende. Então, quando a gente percebe, por exemplo, posturas, estou respirando, ou não deixo nem o outro terminar de falar, ou então eu ouço, faço de conta que estou ouvindo, porque na verdade eu já estou esperando o outro terminar de falar para entrar com a minha fala. Na verdade, ninguém está ouvindo ninguém. E eu tenho certeza de que as pessoas não se atentam a esse tipo de coisa. Elas estão envolvidas, elas estão inseridas, e quando a gente tem a questão da contaminação social, a coisa piora. Porque um fala, o outro ataca, o outro se defende. A gente cria o que a gente teve nos últimos meses no Brasil. Amigos brigando, se tirando do Facebook porque tem opiniões contrárias nas suas convicções políticas. A gente tem famílias com divergências. Por que isso? O que tem a ver? Onde que está a parte que está no indivíduo? Eu efetivamente não posso mudar e nem tenho condição de inferir ou interferir no que vai fazer a Dilma ou no que não vai fazer o Aécio. Na verdade, eu quero simplesmente usar essa situação para mostrar o que significa, na verdade, as pessoas viverem sob o ciclo do medo e da culpa na sua instância psíquica. Porque se eu ataco, evidentemente o outro vai se defender. E se o outro se coloca numa postura de vilão e contra-ataca, o outro já está esperando armadamente com uma nova forma de
de se defender e de se colocar numa situação que vai perpetuar esse ciclo, que foi exatamente o que a gente viu. A gente viu em todos os momentos uma perpetuação do ataque e da defesa, da justificativa e das instâncias todas querendo justificar. Um partido querendo justificar a sua posição, o outro partido justificar a sua posição, e a gente teve vilões, a gente teve vítimas, a gente teve uma série de heróis, e a gente não teve uma solução para o problema nacional, porque a solução para o problema nacional, na verdade, está muito além de toda a população do Brasil. O que a gente está vendo, a divisão que a gente está vendo, a dicotomia que a gente está vendo no Brasil hoje, é o retrato da dicotomia humana, é o retrato da dicotomia que a gente tem dentro de nós. Então não dá para a gente pensar em mudar uma nação se a gente não pensar em mudar o nosso padrão emocional, aquilo que a gente tem dentro de nós, nas nossas veias, circulando dentro de nós. Não dá para a gente querer paz se a gente só ataca o que está diante de nós, independente se estão certos ou errados. A gente tem que ter a humildade, a gente tem que ter a condição do amor, da força da compreensão, para entender que cada um tem o seu momento de insanidade, em cada um tem o seu momento de luz. Eu não sei quem tem a luz, eu não sei quem está errado ou quem está certo, eu sei que isso é o retrato da condição humana. Então, o que eu estou querendo com esse vídeo? Eu estou querendo chamar a sua atenção que se existe um desejo sincero de que as coisas melhorem para o mundo, a gente tem que olhar o que a gente está fazendo com a nossa vida. Pensa nos seus relacionamentos, pensa o que você faz com a sua vida, pensa como você rege, como você orquestra os seus relacionamentos, qual é a condição que você dá para as pessoas do seu relacionamento de se expressarem efetivamente, ou você está atacando o tempo todo, ou será que você abre o seu coração para de fato ouvir o que o outro pode contribuir? Porque olhar para o outro, além do erro, dentro de um cenário de intimidade, não é para qualquer um, é para quem tem a condição de olhar para si mesmo e assumir total responsabilidade por aquilo que está acontecendo na sua vida. Então, se a gente tem essa condição dentro do país, se a gente tem os políticos que a gente tem, não é culpa dos partidos, não é culpa dos congressistas, não é culpa de quem está no poder, é responsabilidade de cada um que não olha para dentro e que não vive a sua vida no seu seio familiar, não educa os seus próprios filhos com essa condição de amor. Por que o seu filho tem que ser melhor do que o filho do outro? Por que a sua família ou o seu privilégio tem que ser diferente do outro? Na verdade, não é uma questão de socializar as coisas, é uma questão de assumir a responsabilidade e entender onde você está certo e onde você está errado. É perceber quais são os deveres e responsabilidades seus e isso passar para a educação dos seus filhos e viver numa sociedade onde você pratique a integridade, onde você pratique a justiça, onde não exista aquela lei do gesto operando, querendo tirar vantagem das coisas, justamente porque a gente escuta o nosso ego dizer, se o outro faz, eu também posso fazer. Então, dentro desse princípio, nunca vai ter solução. E atacar, e falar, e se igualar o nível de ofensa de um lado e de outro, também não vai ter solução. Onde está o equilíbrio? Onde está o equilíbrio interior das pessoas que têm esse poder na mão? Por que a mídia não colocou esses palestrantes, não colocou esses candidatos à nossa presidência, apresentando de fato propostas? Porque o ser humano precisa de tragédia. O ser humano adora viver pela dor, porque isso não dá ibope. Amor não dá ibope, compreensão não dá ibope. E isso eu quero que você avalie na sua própria vida. O que você faz na sua própria vida para gerar relacionamentos positivos, gerar conexões positivas e assumir a responsabilidade dos seus erros. Se você não assumir que você é o único criador da realidade que você tem para a sua vida, que você tem o trabalho que você tem, porque você pensou, sentiu e produziu isso em forma de energia, porque real e realidade depende do Criador. Então, assim, essa mensagem que eu precisava dar, assim, dentro do meu coração. Eu sentia
que o brasileiro precisa de fato olhar para dentro de si e assumir a responsabilidade pelas escolhas que eles fazem. Porque não adianta dizer que eu preciso do governo porque eu preciso comer. Legal, eu acho que o governo tem de fato que ajudar os menos favorecidos, mas mais maravilhoso ainda vai ser você lutar, pegar sua força, usar seus talentos, do que você é bom. Tem tanta gente que faz a diferença no mundo usando as suas forças e os seus talentos para realizar o que ele precisa realizar. Então não adianta entrar na defesa e dizer que você foi tudo isso porque o governo nunca te deu nada. Você foi tudo isso porque você tinha esse potencial para ser e porque você assumiu integralmente a sua responsabilidade por fazer e reger o seu destino. Então não adianta culpar o governo. Olha para dentro do seu coração, olha para dentro da sua casa, veja como que estão as suas conexões. Realmente viva pelos seus valores, pelo que é importante. Trabalhe com a consciência de que a qualidade de vida e o trabalho é que regem a harmonia de um ser humano que visa se realizar pelas suas qualificações. E é isso, gente. Eu acho que o ciclo da medo e da culpa faz com que as pessoas definem. E o Brasil precisa florescer, você precisa florescer, você precisa trazer o amor, emoções positivas, você precisa reconhecer onde estão suas forças, aonde está a nossa criatividade, o que nós podemos fazer diferente do que nós vimos fazendo até hoje, para que nós tenhamos um Brasil melhor. Porque se a gente continuar vivendo o processo interior que nós estamos vivendo até hoje, não vai mudar. Nas próximas eleições a gente vai estar operando o mesmo discurso. E você, a única coisa que você pode fazer nesse momento é melhorar a sua própria vida para você ser mais feliz e responsável pelos resultados que você quer. As suas atitudes de hoje te aproximam ou te afastam do seu sucesso. É isso que você tem que pensar. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Embrace Coaching, trabalhando para inspirar as pessoas a serem mais felizes.